Eu tenho o prazer de receber o Dr. Cardilo, médico oftalmologista, aqui no Jornal da Morada, doutor, porque tem um caso que ganhou muita repercussão em Araraquara, que é o caso que envolve uma criança. Quando essa criança chegou à Santa Casa, tinha dias e com um glaucoma congênito. E a mãe, muito preocupada, em busca de atendimento para a filha que precisava de um procedimento cirúrgico, e somente depois de cerca de uma semana que ela conseguiu ser encaminhada para Ribeirão Preto após ficar aguardando vaga no sistema CROSS. A Santa Casa não realizou esse procedimento. Qual o entendimento do senhor? Por qual motivo esse procedimento não foi realizado? Porque eu até acompanhei a manifestação sua, doutor, na Câmara Municipal, na terça-feira, em que o senhor usou um termo que houve tripla omissão de socorro. Eu vou até pedir para o Marcão colocar no ar esse vídeo, para depois a gente já começar essa entrevista. É um vídeo rapidinho, cerca de 1 minuto, só para a gente entender, né, o que está acontecendo, para você que nos acompanha também ficar por dentro. Em seguida, a ponto de ela ter que lavrar um boletim de ocorrência, né, onde eu leio para vocês aqui, onde ela fala da omissão de socorro por parte da Santa Casa e por parte do Estado, e o Estado não omitiu o socorro, o Estado está aqui no boletim de ocorrência, e eu fui buscar na Secretaria. Como a referência é Araraquara, como a referência é a Santa Casa, o Estado negou. Né? O Estado negou. E a mãe, inclusive, foi perseguida, não palavras minhas, declarou receber inúmeras ameaças de linchamento para uma mãe que busca, né, o socorro para uma criança, para um bebê abandonado, para um sistema que só foi atendido por causa da... Não foi de coração, foi pelo programa do Baldassarri, que comoveu, foi por medo, por coação, e não por coração. Agora, veja bem, gente, veja bem, a portaria do Ministério da Saúde que tiraram do CRESEP exige, está aqui, ó, cirurgia de glaucoma. Cirurgia de glaucoma. Eu vou deixar a materialidade com vocês. O contrato da Santa Casa, o contrato prestado com a Santa Casa, está aqui, ó, previsto, cirurgia de glaucoma congênito. Agora, por que não fazer? Eu era obrigado a fazer, você foi comigo. O senhor fez algumas cirurgias, doutor, como essa? Olha, primeiro, Chico, obrigado pela presença. Né? A gente falou, o doutor Cardilo está denunciando. Não, eu não estou denunciando. Quem denunciou foi a própria mãe, através do programa Baldassarri. Eu estou vindo ao público e na Câmara esclarecer. A denúncia já foi feita há muito tempo, inclusive com boletim policial. Então vim esclarecer. Se a gente realizava, a gente tinha toda a estrutura montada e fazia assim, com profissionais capacitados. Né? E outra coisa, a gente não chegou a realizar, mas a gente atendeu o glaucoma congênito, os casos que foram referenciados para a gente, né? Aí é uma roleta russa, é a sorte, o azar, quer dizer, as coisas aparecem. Mas nós tínhamos, sim, até porque era obrigado a ter por lei, pela portaria e pelo contrato, né? Tinha a estrutura, tinha o profissional, e se chegasse um caso desse, se não no mesmo dia, porque às vezes você precisa de avaliação anestésica ou de um anestesista, se não no mesmo dia, essa criança seria atendida no dia seguinte, porque o que a portaria prevê, as normativas técnicas de oftalmologia para glaucoma congênito, é uma cirurgia seja instituída até, é uma emergência vermelha, é o que a gente chama, né? E pelas referências literárias na área médica, pelas portarias, principalmente do Distrito Federal, né? São emergência vermelha, você tem um prazo de 72 horas, e você tem que cumprir isso, porque depois de 72 horas, provavelmente a criança, isso não é nem encarado como uma urgência, é uma emergência médica, né? Por ser um bebê. E sim, a cirurgia seria realizada pelo CRESEP, prontamente. Quando o senhor estava à frente, quantos anos o senhor ficou à frente? Nós ficamos 6 anos à frente. Essa portaria, inclusive, Chico, fui eu que trouxe para Araraquara. Né? A Santa Casa pleiteou, na época não conseguiu, a gente pleiteou e trouxe para Araraquara, entendeu? Então, assim, não é que isso eu herdei de alguém, eu fui buscar, né? Eu fui buscar. Como o serviço da Santa Casa de Araraquara, também fui eu que montei, entendeu? Saí lá por outras razões que a gente pode discutir depois nos bastidores, tá bom? Mas sim, essa portaria fui eu que busquei, ela obriga a fazer, e eu sim fazia em Araraquara. Então, a gente fazia em Matão. O senhor entende que houve omissão de socorro da Santa Casa? Olha, eu não entendo nada. Né? A gente não pode interpretar, principalmente vocês que são jornalistas aqui, às vezes você vai falar, hoje o rapaz lá vai vir aqui falar, eu vou ouvir aquele que vai falar. Eu falei, eu não quero ouvir que ninguém vai falar nada, eu quero ouvir o que as pessoas vão apresentar, porque são documentos, né? Porque falácias é difícil.
que você às vezes vai se debater, vocês são jornalistas, gente, vocês são profissionais, entendeu? Então, assim, a gente tem que evitar, o que o senhor tem a dizer? Eu não tenho a dizer nada, eu tenho a mostrar para vocês. Por isso que eu pedi para o senhor trazer documentos. Entendeu? Eu parto desse princípio, que você me conhece. Eu tenho a mostrar, e assim, eu não estou aqui para criticar, para falar. Agora, eu vim em defesa, na realidade, eu não estou aqui em ataque a ninguém, eu vim em defesa da mãe, que essa mãe foi quase linchada. E eu acho que se vocês são profissionais, vocês têm que ser profissionais investigativos, ligar para essa mãe e ver o que está passando com ela na vida dela. Entendeu? Ela foi quase linchada por uma ação jornalística. E eu tenho a prova aqui também. Bom, então, por que eu acho, né, e eu provo? Porque, primeiro, que assim, essa portaria, quem trouxe para Araraquara, ninguém sabe mais, entende essa portaria aqui em Araraquara do que eu. Porque fui eu que fui buscar. Se ela está aqui em Araraquara, fui eu. A Santa Casa teve negado. Ela não tinha critérios técnicos. O meu processo estava tão perfeito que ele foi endossado pelo Ministério da Saúde e veio para cá. Esses recursos que hoje estão aí, deve sim a Dr. Cardilo. Quantas vezes eu peguei minha pasta sem ser partidário nenhum, sem ajuda política nenhuma, porque eu não sou filiado a ninguém. A minha política é militância no SUS. Eu sempre me defino assim, eu não sou de direita nem de esquerda. Eu sou de baixo tentando chegar em cima. E a minha política é ajudar quem precisa no SUS. Entendeu? Isso é a minha política. Então não confunda com ações políticas, tá bom? Então por que eu afirmo isso, Chico? Por materialidade, a gente tem que ter materialidade, robustez material, tá bom? Então, assim, primeiro, eu fui o autor dessa portaria. Se essa portaria está em Araraquara, eu que a trouxe. Então, eu mais do que ninguém conheço mais do que ninguém, entendeu? Teve ex-secretários de saúde que tentaram e não conseguiram. Eu consegui porque eu tive que até intervir no estado de São Paulo porque eles estavam errando, eles estavam interpretando errado a portaria, tá bom? Então, assim, essa é a portaria do Centro de Referência em Alta Complexidade em Oftalmologia, onde está explícito de uma forma assim inquestionável. Está aqui, ó, para você ser credenciado, você tem que fazer, ó, tratamento cirúrgico do glaucoma congênito. Tem que ser feito, entendeu? E a Santa Casa não realizou esse procedimento. Não, a Santa Casa está credenciada e não realizou. E pior, né? Por que é uma tripla omissão, como você bem começou a questionar? Não é só a portaria. A portaria, para você ser credenciado, você tem que cumprir. Acho que a gente tem advogados aqui, né? Além de jornalistas, sabe? É uma portaria, você tem que cumprir a fundo todos os critérios da portaria exige. Senão, você está fora. E tem um contrato, que é um contrato de fé pública pactuado, né? Com a Secretaria e o município de Araraquara. E, logicamente, o contrato também, você não pode fazer um contrato para agradar companheiros e amigos. Você tem que o contrato ele tem que estar fundamentado nas exigências da portaria. E a portaria exige. E até exige por quê? Justamente para isso. Para que sejam criados mais centros e não sobrecarregue os centros universitários. Então é para isso que foi. Por isso que esse dinheiro está destinado aqui. Quantas conversas eu tive com o ministro, até com o presidente da República. Entendeu? O Marcelo Barbieri, na época, me chegou a colocar frente ao Temer para poder deferir essa portaria. Tá bom? Então, assim, eu sou político? Não, mas quando a gente tem um projeto, a gente vai longe. Tá? Não precisa ser político. E aí o contrato exige, aqui ó, a Santa Casa pactuou, né, com o município a realização de 9 cirurgias de glaucoma congênito por ano. Então ela tem sim obrigatoriedade formal, é documental. Ah, é um bebê, lógico, bebê, glaucoma é congênito, é bebê, vai ser o quê? Catarata senil vai dar o quê? Em bebê? Não, vai dar em velho. Né? Uma clínica de obesidade vai tratar o quê? Morenas de 1,80 m e 40 kg? Não vai. Então, assim, glaucoma congênito é bebê. Então, não tem essa discussão. Era um bebê. Lógico que é um bebê, glaucoma congênito. E tem uma tripla omissão, porque, assim, além de tudo, a gente não recebia pelos plantões. E quando o serviço foi para a Santa Casa, eles passaram a pagar plantões médicos justamente para agilizar o processo de urgência e emergência, que é o caso. Então, ela recebe não só pela portaria, como plantão de urgência e emergência. E esse caso é uma emergência. Está pactuada na portaria e em contrato. Entendeu? Então, assim, no meu entender, não é interpretativo. Eu tinha que fazer. Entendeu? O provedor da Santa Casa, ele já foi diretor técnico do DRS. Entendeu? E ele obrigava, você tem que fazer, está na portaria. Então, ele bem sabe que tem que fazer. Porque, para a nossa audiência entendendo, o senhor tratava diretamente com a DRS, que é a Delegacia Regional de Saúde. E, na época, quem era o responsável era o Jefferson Yachuda,
que hoje ele está à frente da Santa Casa. É o provedor da Santa Casa. O provedor da Santa Casa, e ele sabe bem, ele sabe o que eu estou falando. Porque ele chegou e falou, Cardilo, está previsto na portaria. E eu não questionava a minha briga. Ele exigia, Ele exigia, tem que fazer. Isso está em ata, isso até em ata do Ministério Público, tem que fazer e acabou. Não tem, a portaria ele é explícita, o contrato é explícito, não tem como, é materialidade. O que eu questionava, Chico, é que eu não recebia para isso. A mãe está em contato com a gente. Mãe, você está tendo algum respaldo do município de Araraquara, da Santa Casa ou de qualquer outro órgão em relação a esse problema com a sua filha? A gente passou na clínica do olho, mas lá também só examinaram e falou que era para mim continuar com a medicação que Ribeirão tinha me passado, que era os colírios. A clínica do olho que fica no Melhado, é isso? Isso, eu passei lá 2 dias atrás. Que é o atendimento feito pela Santa Casa. A Santa Casa não, é uma entidade privada. A Santa Casa terceirizou. Sim, mas é contratada pela contratada pela Santa Casa. Isso, contratada pela Santa Casa. O serviço era prestado na Santa Casa e recentemente foi para o Melhado, o Hospital do Olho, né? Então, a orientação é para continuar usando só colírio? Sim, ela tinha uma cirurgia marcada no dia 11 de março, lá em Ribeirão. Eles falaram que iam esperar porque estavam precisando da vaga da UTI para poder realizar a cirurgia, pois era um bebê prematuro e ela poderia ter risco de queda de saturação na hora de fazer a sedação. Aí a gente foi dia 11, eles internaram a gente, só fizeram o exame sedada e falaram que a pressão do olho dela estava 28, mas que eles não iriam realizar a cirurgia agora e me deram mais um colírio, que é o 2% agora, me mandaram para casa e pediu para mim esperar até dia 1º para uma nova avaliação para ver se vai fazer a cirurgia dia 1º de abril. Eu tô com o papel da cirurgia, eu tô com todos os papéis que foi remarcada a cirurgia para o dia 1º. Eu não quero voltar ao CRESEP, mas se fosse no CRESEP, ela já teria operado no dia seguinte, entendeu? Natiele, por um acaso te deram um novo prazo para a cirurgia? Como é que tá essa questão? Eles me deram um papel pedindo para mim internar novamente no dia 1º. Tá, então vai internar no dia 1º. E gostaria também, Natiele, que você contasse, assim, como que você se sentiu em todo esse processo, né? Vendo, então, a condição da sua filha, porque a gente sabe que muitas vezes o glaucoma vai mudando, né? O aspecto do olho mesmo, né? Como que você se sente, né, nessa jornada, você sentiu nessa jornada, passando por todo esse processo e não conseguindo ver uma solução rápida? Foi muito difícil, né? Inclusive, quando tudo aconteceu, o olhinho da minha filha ainda era bem pretinho. A Helena, eu não sei sim, se ela enxergava, mas ela abriu o olho. Agora a Helena quase não abre o olho, é muito difícil ela abrir o olho. Ela tem muita sensibilidade à claridade, ela não abre o olho no claro em hipótese alguma, ela abre o olho só à noite, no escuro. O olho dela já está bem esbranquiçado, não tem mais aquela partezinha preta que nem tinha antes. Ela chora bastante para pingar os colírios, ela chora muito, coisa que ela não fazia. Eu não sei se dói, se não dói, eu não entendo, não sei o que seria o glaucoma congênito, porque eu nunca passei por isso. Mãe, eu agradeço a sua participação. Nós temos o contato agora com o Jefferson Yachuda, que é o provedor da Santa Casa. E nós queremos entender, Jefferson, por que a Santa Casa não realizou esse procedimento. Nós estamos aqui com o Dr. Cardilo, Araraquara, a região inteira conhece o Dr. Cardilo, que esteve inclusive à frente do atendimento oftalmológico na Santa Casa pelo CRESEP por muito tempo. E que inclusive, o Dr. Cardilo disse aqui, Yachuda, quando você estava à frente da DRS 3, você cobrava que esse tipo de procedimento fosse realizado. Por que esse procedimento não foi realizado com essa criança na Santa Casa, agora nessa nova versão de atendimento na Santa Casa? Porque existe uma portaria que o Dr. Cardilo mostrou aqui. Essa portaria ainda está valendo ou não? Bom, vamos historiar aqui, né? Então, a gente ouviu aí a mãe da criança dizer de que foi na UPA, consta lá que a criança tinha 1 mês e 3 dias, era prematura de 1,760 kg, né? E chegou aqui para ser assistida e diagnosticada pela Santa Casa com questão do glaucoma congênito, né? Tentou-se sim, no primeiro momento, direcionar para Ribeirão Preto, mas aí a nossa equipe, a doutora Dinorá, que é especialista nessa questão de cirurgia de glaucoma infantil, bem como os outros médicos da equipe, entenderam de que um contato
com o doutor Jaiter, lá de Jaiter de Paula, lá do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que é um serviço especializado. Eles aceitaram receber a recém-nascida no dia 24, que era uma segunda-feira, às 8 horas. Então, a paciente ficou internada de quinta até segunda-feira de manhã, e nesse período não houve nenhum tipo de sangramento, felizmente. E aí foi assistida lá no dia 24, depois marcou-se um retorno para o dia 10, né, que a mãe bem explicou, né. Houve uma nova avaliação pela equipe, ela também explicou aí a complexidade, o risco que existia na questão de procedimento para fazer esse tipo de cirurgia, e remarcou um retorno para o dia 1º de abril, né. Nesse intervalo, ela passou aqui na segunda-feira, dia 17, por uma nova consulta com a nossa equipe de oftalmologia, que está agendado um novo retorno para o dia 14 de abril, né, após ela passar pela consulta lá na cidade no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que só para explicar, né, não houve negligência do Serviço Santa Casa. Trata-se de um caso raríssimo de glaucoma congênito, que é essa má formação oftalmológica. Ô Jefferson, mas o que a gente precisa entender... Um serviço quaternário, entendeu? Nós somos um serviço terciário. Mas a Santa Casa, ô Jefferson... Desculpa, Jefferson, não é o que você falava para mim, Jefferson. Você obrigava a saber, a portaria prevê, você tem que ter estrutura para fazer em local que nós tínhamos em Matão e íamos fazer. Desculpa, você já falou para mim, você colocou na minha cara, você tem que fazer. Você tem que fazer isso, vocês têm que fazer, cara, tá previsto. É alta complexidade, não é quaternário, não. Vocês estão na Rua 2, urgência e emergência. Com a prefeitura. E nós fizemos isso, fomos atrás, envolvemos inclusive o Ministério Público, tem um inquérito aberto, que era no sentido de regularizar a situação do CRESEP, que não tinha contrato durante 5 anos. Não tem contrato porque vocês não assinavam. E o doutor não quis assinar o contrato. Eu assinei, eu tenho a prova, eu tenho protocolado na prefeitura um contrato assinado, que não quiseram. Tá certo. O Ministério Público não diz isso, porque teve então vamos no Ministério Público outra vez. Vamos no Ministério Público, eu tenho tudo por escrito, rapaz. O retorno do serviço para o doutor, porque não assistia. O doutor atendia urgência e emergência. Cadê? Jefferson, você vai me falar assim, seguinte, você é técnico, deixa eu falar agora, por favor. Agora, assim, eu quero uma notificação, se o sistema não é, eu quero assim, protocolada no CRESEP, uma notificação, porque você como gestor da DRS e como gestor no município, cadê a notificação que você fez? Porque você tem que me notificar oficialmente se eu fui omisso. Você tem que você tem que me notificar oficialmente e eu tenho que ter direito de defesa e do contraditório. Amanhã eu vou hoje na Santa Casa, buscar esse documento que você falou que você tem. O senhor também tem que notificar que nós tivemos omissão de socorro. Notifica aí a gente, teve omissão de socorro com relação a esse caso. Nós encaminhamos para um serviço quaternário. Você encaminhou nada, quem encaminhou foi o Baldassari, rapaz. Quem encaminhou foi o Baldassari. Conversa com a mãe, pega o boletim de ocorrência. O Cross negou. O Cross falou que a referência é vocês. Essa criança só foi atendida depois da exposição na mídia. Só depois de exposição na mídia. Vocês negaram sim. Entendeu? Vocês levaram, você tem um contrato assinado que prevê a realização. E você me obrigava a realizar essa cirurgia. Fala, eu tenho isso em contrato, eu tenho isso em portaria do Ministério Público. A questão que foi, você tem que fazer tudo. E sabe qual que é a diferença? Eu fazia sem ganhar. E vocês ainda ganham 20 mil reais para fazer urgência e emergência? Doutor, onde desculpa. É que o senhor fazia cirurgia de glaucoma congênito, doutor? Onde é que o senhor fazia? Em Matão. Em Matão. Quando eu estava no DRS, o doutor tinha credenciamento no hospital de Nova Europa. Desculpa, você tem uma. Eu tenho aí Matão, e eu te mandei, e você assinou o recebimento do protocolo. Na Beneficência Portuguesa, que fechou. Onde é que o senhor tinha credenciamento? Eu tinha em Matão, rapaz, justamente para ter alta complexidade lá. Eu tinha, e esse documento eu tenho em mãos. Desculpa, não mente, Jefferson. Se você mentir, a gente vai ter que judicializar todas essas questões. O doutor fez. Vai aí, rapaz. Ô, Jefferson. Eu te entreguei documentos de um monte de corrupção aí. O Jefferson e a Shura. Você nem me respondeu, rapaz. Estou até hoje aguardando. Vocês entraram com um processo contra mim. Os documentos estão aí. Cadê tua resposta, rapaz? Para de mentir. Para de mentir, safado. Para de mentir. Para de mentir. Você omitiu o socorro. Você assinou o contrato. Então vai lá e fala. Eu não faço cirurgia de glaucoma congênito. Vamos fazer o seguinte, ó. Doutor.
ficou cega. Só um minutinho, doutor. Deixa eu aproveitar e perguntar para o Jefferson Yachuda, porque o doutor Cardilo trouxe aqui um documento, apresentou uma portaria. Esse documento está aqui. E o doutor Cardilo assegura que quando ele estava à frente do CRESEP, do atendimento, ele era obrigado a realizar esse tipo de procedimento se chegasse para ele. Hoje, não é mais obrigação da Santa Casa, Jefferson, é que a gente precisa entender. A Santa Casa, essa empresa que é contratada para realizar esses procedimentos, não tem mais essa obrigação por essa portaria? Claro que tem essa obrigação. E por que não realizou? Ela fez um caminhamento para o serviço quaternário. Não, então, fez um encaminhamento. Eu estou perguntando por que não realizou se ela é obrigada a realizar. Encaminhou, mas não foi atendido. Peraí, doutor Cardilo, pera só um pouquinho. O Yachuda, me parece, assim, é que a gente está, vocês dois falando junto, deixa eu ver se eu entendi direito. Me parece que é um caso raro, é isso? Exato. Explica direito isso pra gente, por favor. É um caso raríssimo de glaucoma congênito, uma má formação ocular. A criança é prematura, 1,760 kg. Como é que você vai tratar de fazer uma cirurgia de modo aleatório numa criança dessa? Foi levado para um serviço quaternário que trabalha rotineiramente com municípios da região de Ribeirão, Franca, Barretos, que todos os municípios levam esses casos lá. Nesse centro especializado, cuida-se desse caso de glaucoma congênito para recém-nascido, semanalmente, diariamente. Tem um ambulatório específico de acompanhamento desses pacientes. Foi direcionado por esse motivo. Não deixamos de fazer nenhum tipo de cirurgia de glaucoma aqui. E a criança é prematura, é isso? De 30 a 40 cirurgias de glaucoma são realizadas mensalmente na Santa Casa. O que dá lucro você faz, o que dá prejuízo você não faz. A criança nasce com um problema. Ele pode ser mais agravado e menos agravado. Esse caso é um caso grave, raríssimo. Então, que você tem a obrigação de fazer pelo contrato. Desculpa. Sim, claro, e você obrigava eu a fazer, Jeff. Quantas vezes eu discuti isso com você? Cardilo, o problema é teu, a portaria existe, você tem que cumprir. Eu falava tudo isso, tem caso que é quaternário. Você me mandou atender pacientes com tiro na cabeça, rapaz. Você me mandou atender tentativa de suicídio. Eu falei, não posso atender, problema teu. Eu tive que contratar neurologista por tua causa. Rapaz, para me socorrer lá, ambulância, um tiro na cabeça. Você fala, problema teu, quantas vezes? Isso foi discutido no Ministério Público, o Rafael de Anjos foi lá com você. Não tem dinheiro, mas você tem que fazer. A pedido do senhor. Eu pedi, implorei, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu sou um militante do SUS, eu não tenho condições. Problema teu, é o que você me falou, problema teu. Agora é problema teu, sim, foi uma omissão. E se não foi, você está falando que essa criança perdeu a visão. Então foi do Estado. Desculpa, rapaz. Vai trabalhar. Os municípios não quiseram mais o retorno do CRESEP para atender a região. Se eles não quiseram, me dá isso. Me dá onde você botou por escrito. Cadê? Eu quero isso fundamentado. Eu quero direito de contraditório. Você me notificou? Cadê? Está no Ministério Público. Eu tenho um inquérito em mãos aqui, doutor. Então você vai me dar. Eu quero saber. Não adianta o Ministério Público. Cadê a notificação do Ministério? O Ministério Público nunca me notificou nada. Doutor, eu mandei ontem pro doutor. Quem notificou? O doutor vim aqui dia 25, terça-feira, 3 horas, conversar comigo e trazer todos os documentos. O doutor não me respondeu. Mandei pro Chico de Assis também esse convite, para que o senhor venha na terça-feira comigo aqui, traga o advogado, traga quem o doutor quiser. Não quero advogado, não. Já levei advogado, eu te apresentei as provas aí, você nem me retornou, rapaz. Você tá aí, você sabe o que aconteceu? Eu deixei todas as provas, você entrou na justiça contra mim. Eu te deixei os documentos. Eu não entrei na justiça contra o senhor. Você entrou, você me notificou. Onde é que tem o processo contra o senhor? Você entrou com processo de notificação judicial para o senhor trazer as provas. Eu trouxe. E você ficou de me entregar mais documentos. Documentos aleatórios que não avançou. Nem o contador do senhor conseguiu justificar que aquilo lá... Justificou, sabe por quê? Então, Jeff, eu tô com a conversa aqui. Você ficou de retornar documentos. Eu tenho provas. O próprio advogado da Santa Casa falou que devolvia dinheiro. Entendeu? O advogado de vocês falou, devolvia 10%. Onde tirou isso, doutor? Tá ali, tá no processo. Aonde tirou isso? Aonde eu tirei? Tá no processo, rapaz. Eu te mostrei, tem documentos. Tá aí com você? Ou você não enxergou nada? Entendeu? Tá aí. Eu te mostrei os cheques. Eu te mostrei os cheques. Eu te mostrei a contabilidade da Santa Casa, que emitia uma nota num valor muito a mais do que pagava. O dinheiro que saía, que vazava pelos bancos. Entendeu? O próprio. Que documento que o senhor trouxe, doutor? Eu trouxe tudo. Por que o senhor não apresentou isso no Ministério Público? Você me notificou judicialmente, rapaz. Nem o contador do senhor conseguiu embasar alguma coisa sólida para encaminhar para o Não, ele embasou tudo, tá tudo aí. A única coisa que o teu contador fica, até hoje, pode ver no seu zap. Entendeu? Eu pedi, você ficou de trazer a contabilidade da Santa Casa, que eu já tenho, mas você ficou de trazer. Até você fugiu. Você falou que era dívida. O seu advogado falou que mente. Entendeu? O seu advogado foi aí para mim e falou
que o Dr. Walter Cury mentiu, que vocês orientam o paciente a mentir. Você é Imagina gestor público, que rapaz. falar uma coisa dessa, Eu tenho doutor. essa conversa, Que rapaz. calúnia. Eu tenho isso gravado. Entendeu? Você calúnia. orienta a mentir, você ficou de me apresentar documentos. Cadê esses documentos, Eu Jefferson? tenho que apresentar documento. Cadê essa O senhor contabilidade que acusou- antiga da Santa o senhor que Casa? acusou o senhor que acusou aqui a Santa Casa de ter ato ilícito, eu que tenho que apresentar documento, doutor? Como é que está invertendo os papéis? Porque O senhor fez a eu acusação, fui nós aí, pedimos Jefferson, documento, o eu senhor não fui apresentou, aí. e nós temos que Eu apresentar tenho documento. Então Como é que você quer trazer essa questão ao público outra vez? Nós vamos trazer. Eu tenho documento, você sabe Documento? disso. Então, Você mas ficou como é que eu que tenho que apresentar o documento? O senhor que está acusando? Ué, Eu tenho os coisa é documentos. incrível. Eu tenho e você não conseguiu se defender. Entendeu? Bom, nós vamos fazer o seguinte, ô Aí Jefferson. você ficou a defesa, porque eu tenho o documento do Dr. Walter Cury assinado pela Provertaria que não tem dívida. E tem dívida, esse dinheiro foi desviado aí dentro, no passado. Nós vamos fazer o seguinte, ó, Jefferson e Ashuda. O que a gente gostaria de saber era se a Santa Casa tinha realmente estrutura, tinha recursos para fazer essa cirurgia e por que não fez. Então você já trouxe aqui como justificativa que é um caso raro e por isso precisou encaminhar para a regulação, ou seja, para o sistema CROSS, que é regulado pelo Estado. E a criança até hoje não passou pela cirurgia. Essa Isso que é o criança mais não foi preocupante. operada, ela devia ter sido Até operada em hoje, 72 horas. Então eu quero saber, se não é culpa da Santa Casa, é de quem? Porque isso vai ser, provavelmente vai ser judicializado. Então foi uma missão do Estado, é isso que o Jefferson está dizendo. A mãe acabou de falar aqui que Não, até foi a hoje criança. não passou pela cirurgia. E a preocupação é a saúde, é a visão dessa criança. Essa é a nossa preocupação. E quanto a essa questão de documentos, depois o doutor Cardilo vai procurar a Sim. Santa Casa, vão resolver E aí essas tem questões. essa questão da USP também, né? Que a USP, que ela está sendo tratada na USP, e a USP diz que está pondo medicamento e que a cirurgia vai ser agendada e que a questão de ser Não, prematura a- foi agora- o que a mãe não, não disse. A mãe foi. falou que dia 1º de abril. Isso, aí- isso. A mãe foi o que a mãe falou falou. que foi marcada a cirurgia, mas não tem a retaguarda, eles não conseguiram fazer, não tá supercarregada. Entendeu? Então é que eu te falo, aqui não quer fazer, lá não tem vaga. É isso, não tem vaga, não é que não fez porque não tem vaga, gente. Ela deixou bem claro e é isso que está acontecendo lá. Bom, eu quero agradecer a participação do Jefferson Yashuda, que é o provedor da Santa Casa. O nosso objetivo aqui é esclarecer a situação, entender por que a Santa Casa não fez esse procedimento. A Santa Casa paga uma empresa que agora assumiu, portanto, a oftalmologia da Santa Casa. E o doutor Cardilo disse que se fosse na época que ele estava à frente desse atendimento, teria realizado esse procedimento. Eu teria que fazer, pelas próprias palavras. Senão seria preso. Eu discuti isso de referência quaternária com a Eliana, com o Jefferson. Ele falou, Carlos, você tem que fazer. A portaria prevê. Problema teu. Foi isso que eu escutei. Isso está em ata na DRS. O vereador Rafael Denis foi prova. Eu falei, cara, mas é uma coisa, é muito complexa. Às vezes aparece problema teu, você tem que ter. Você firmou um contrato tá na portaria, você tem que ter. E o senhor teria recursos Eu para fazer? teria, eu estava pagando o neonatal na UTI lá de Matão, eu tinha um médico para fazer, entendeu? Tinha médico, tinha tudo. Essa tinha que questão ter. do bebê ser Eu- prematuro, né, doutor, não influenciaria não na influenciaria, questão porque assim, quando você firma um contrato, não está dizendo que a portaria expressa, ela não fala, entendeu? Quando você tem que fazer, você tem que fazer tudo. Sim. Você não pode separar o que é bom, o que é ruim. E essa condição dela estar, Assim- ser prematuro assim, de agora, não seria um impeditivo da cirurgia Não seria, do porque glaucoma, assim, né? ó, até poderia, mas assim, é que acontece. Pra mim não era, eu era obrigatório. Isso eu levei essa questão, eu discuti isso, ó, o Chico tá aqui, a gente discutiu, é obrigado. Sabe o que eu escutava lá? Benzinho, problema teu. Benzinho, problema teu. O Gerson também me falava isso e a assessora dela. Falei, mas é caso complexo, às vezes eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Agora Santa Casa tem dinheiro e não quer fazer. Agora é obrigado. Então abandona a prefeitura, abandona a portaria, gente. Agora, o que eu estou aqui dizendo, tudo bem. Eu até entendo essa questão do Jefferson, que é a mesma questão que eu tinha. Agora, por que eu era obrigado a fazer, gente? Por quê? Uma perseguição, então? Isso é uma perseguição? Foi uma perseguição política que eu recebi? Eu era obrigado, Chico. Tá aqui o Chico com minha testemunha. Quantas vezes nós fomos lá, Chico? É obrigado sim, você tem que fazer. O Chico, para nossa audiência entender, aqui é o Chico de Assis, que também faz parte do projeto, né? Tá lá, nós temos ata, tem que fazer, não adianta, se com dinheiro, sem dinheiro, caso complexo, quaternário, problema teu, você assinou, você buscou, você se meteu a querer fazer isso, agora você tem. Agora, eu escuto da mesma pessoa, não, é complexo o caso, não quer fazer, é dinheiro, desculpa, Jefferson.
Bom, vamos fazer o seguinte, o Jefferson Yashuda quer fazer uma complementação para finalizar, Davi, vamos fazer contato com ele só para a gente finalizar, mas antes, Maria, você tem alguma pergunta, alguém da mesa tem alguma pergunta para o doutor Cardillo ainda sobre esse caso? E claro que a gente lamenta toda essa situação, né, porque é uma situação muito triste. Eu tive uma pessoa com glaucoma na minha família conviver, foi meu avô, ele ficou cego, na verdade, né, então eu vivi tudo isso, então eu sei muito bem do que você está falando e fico muito triste em saber que essa criança pode estar condenada, então, a uma vida inteira, né, sem conseguir enxergar. E isso tudo é muito triste. Agora, a gente entende que existem os impasses, esses impasses podem ser políticos, financeiros, etc. Mas, assim, tem que ter uma força-tarefa em prol dessa criança. Sim, o quanto antes. Deus, e isso querido. é desesperador. Isso é desesperador. Que é o que eu tô tentando fazer. Exatamente. Fica né? discutindo aqui, porque, assim, se não é a Santa Casa, tudo bem. Agora, quem é o responsável? O fato... Uma criança que ficou cega em Araraquara. Quem que é o responsável? E esse responsável tem que ser acionado judicialmente para reparar o dano que fez essa família. Você sabe disso. Sim, é cirurgia o quanto antes. Né? Sim, agora é Ribeirão, é aqui, agora aonde aqui tem né? que ajudar, parar de politizar, ajudar, que é o que eu estou tentando fazer. E agora, 1º de abril não é muito longe, doutor? É muito longe, querida. Essa criança já está com um mês. 24, 48, 72 horas. Não foi feito ainda. E pelo meu entendimento... Você viu a mãe falando, o olho da criança já está branco, edema de córnea, já passou do tempo. Entendeu? Então nós estamos aqui, todo mundo querendo se eximir da culpa. A mãe está querendo Entendeu? falar? A Natiele está querendo falar. Pois não, Natiele, por favor. O Jefferson disse aí que ela não sangrou mais. Isso é mentira, que eles falaram, porque eu tenho um vídeo do médico pedindo para mim segurar o flash do celular para ele abrir o olho dela para examinar. Ele estava com a gases na mão, em vez de eu ligar o flash, eu gravei, porque já tinha saído a reportagem do sangue que eu tinha passado no rosto dela, e eu gravei. Ele abre o olho dela, ele está com uma gases, ele limpa todo aquele sangue e abre o olho dela e fala assim, ó, hora que ela faz força, o sangue está saindo de dentro do olho. Ela estava sangrando lá sim, como que ela não sangrou mais? Isso aí é mentira, porque eu tenho prova que ela estava sangrando lá dentro ainda, com o médico do lado abrindo o olho dela e vendo o sangramento sair de dentro do olho dela. Realmente, querida, é difícil debater com mentiroso, viu, Jefferson? É muito mentira. Eu tenho prova, eu tenho vídeo do médico abrindo o olho dela, porque eu gravei ele abrindo o olho dela, ele limpando o sangue e ele falando pra mim assim, ó, a hora que ela faz força, o sangue sai de dentro do olho dela. Nós estamos ouvindo então a mãe dessa criança que foi para Santa Casa, tinha dias, bebê tinha aproximadamente, quantos dias tinha a sua filhinha quando chegou na Santa Casa? Ela tinha um mês e pouquinho. Porque ela fez 2 meses, dia 16. Ela tinha 1 mês e 5 dias. Ela não tinha 1,7 kg, mentira. Ela nasceu com 1,7 kg. A Helena tá com quase 4 kg. Quando ela internou, ela tava com 2,5 kg, porque ela já tinha tomado até a vacina BCG. Jefferson, mais uma vez, mentiroso, rapaz. O Jefferson está em contato ainda, Davi? Ele queria complementar para finalizar. Ele está em contato. Pois não, Jefferson, para a gente concluir e encerrar o assunto. A criança está com 4 quilos. A Helena está com 3,795 kg. E quando ela internou, ela estava com 2,6 kg e pouquinho, porque eles pesaram ela aí. Ô, Davi. Foi pego na mentira, hein, Jefferson? O Jefferson Yashuda está no ar? Estamos fazendo contato, Chico. Oi? Esse peso aí está na entrada do registro da UPA, tá? Datado do dia 20 do 2 de 25, tá? Tem lá no prontuário toda essa descrição com peso, tudo bonitinho. Ok? Está aqui documentado. Eu não estou falando de maneira aleatória. A portaria é clara. Se a criança tivesse 300 gramas, você tem que fazer, que é o que você falava. Se tivesse um bebê de 300 gramas... Eu tenho um respeito muito grande para o doutor, agora me chamar de mentiroso é muito triste ouvir isso. Eu tenho gravado isso, Jefferson. Vamos escutar o vídeo junto. Triste. Você vai ver o que você falou pra mim. A Helena, no dia que ela internou, a Helena estava com 2,260 kg medido na UPA, porque eu também estou com o papel. Foi no mesmo dia que a Helena tomou a vacina BCG. Ela estava com 2,630 kg. Ela não estava com 1,7 kg, porque não sai do hospital, da maternidade, antes que 2 kg. Agora, uma pergunta técnica, doutor. Sim, uma situação como essa, já há quase 2 meses, né, que essa criança... Desde que ela passou pela Santa Casa, foi para Ribeirão Preto. Então, qual é o risco dessa criança não voltar a enxergar? Querido, assim, essa mãe é uma heroína. A gente tem que prestar uma homenagem porque ela fez. Você viu que, assim, né, ela foi abandonada na Santa Casa lá. E que eu te falei, esse caso só veio ser atendido depois que ela foi no programa de mídia.
Ela pode te confirmar isso. Eu Agora, coloquei na mídia, era 8 horas da manhã, 11 e pouco, 8 horas da manhã eu pedi pro Balda News postar. Ele postou, quando foi meio-dia, a doutora veio e me falou assim, olha, a gente conseguiu a vaga para ela, para ir para Ribeirão, mas só vai conseguir ambulatoriamente na segunda-feira. Foi depois que eu postei a publicação, eles vieram me falar que ela ia ser internada. até antes você recebeu só um pé na bunda, não foi, Natiele? Eu sou seu fã, viu, querido? Eles me deram alta, eu tenho inclusive, como ele também tem um áudio suposto do médico falando que era sangue de menstruação, eu também tenho um áudio, porque enquanto todas as médicos passavam pela sala, eu gravava em áudio para minha família escutar. Eu tenho um áudio da médica falando que totalmente é mentira, porque eles me deram alta e eu falei que de lá de dentro da Santa Casa eu não ia sair. Inclusive o Renan subiu lá no quarto conversar comigo, eu falei para ele, Renan, daqui eu não saio enquanto a minha filha não for atendida, minha filha está sangrando. E ele falou para mim, não, vamos ver o que a gente faz. Aí falaram que ia segurar ela até na segunda-feira ela ir para Ribeirão, porque eles me deram alta e eu me recusei a sair de dentro do hospital. E ela só foi atendida depois que você foi no programa do Baldassarri, não foi isso, querido? Ela só foi encaminhada para Ribeirão depois que o Balda nos postou a matéria no ar. Bom, eu agradeço, Natiele, obrigado pela sua participação, agradeço também a participação do Jefferson Yashuda. Doutor, também agradeço muito a sua vinda aqui, porque o nosso objetivo é esclarecer o problema e encontrar uma solução para essa criança. Esse é o objetivo sempre do grande jornal da Morada, que essa criança, só um minutinho por favor, que essa criança realmente ela tenha o atendimento necessário e que Araraquara tenha uma estrutura para que um próximo caso como esse seja resolvido aqui. Sim. Que nem mais uma mãe ou um pai passe por um problema como esse. Até porque é lei, Esse é o objetivo, né, do Jornal da Morada. O que eu só queria dizer para a Natiele é que a criança ainda não fez a cirurgia. Não e para mim o mais preocupante é isso. E Natiele, os defensores aqui em Araraquara da área civil, eles atuam pessoalmente nessa área. Eu vou conversar com o representante da defensoria e vou ver como é que ele pode te auxiliar e te ajudar. Isso, claro, se você me autorizar. Eu autorizo, Eu porque também vou te ajudar, viu, querida? Eu vou te uma ajudar. criança de 2 meses que eu tô vendo que cada dia ela tá piorando mais. E eu, inclusive, que nem aí fala que ela possa ter ficado cega. Não, ela não pode ter ficado cega. O médico falou pra mim, e pra mim, todo mundo, ela não enxerga mais. Aí o povo fala assim, ela tem 2 meses, não enxerga. Só que foi feito o exame. Eles falaram pra mim que a Helena não enxerga. E aí não enxerga porque demorou para ser atendida. Natiele, eu vou passar o seu telefone, então, para o Dr. Marcos ou para alguém da defensoria. Tá bom? Tá ok. E aí, qualquer coisa, eu volto a falar com você, tá bom? Um abraço. Nós estamos aqui, obrigado, Natiele. Nós estamos recebendo também o Chico de Assis. Araraquara conhece muito bem o trabalho do Dr. Cardilo, há muitos anos, à frente do atendimento do SUS aqui em Araraquara, quando a gente fala de saúde pública oftalmológica, e o trabalho social que o Dr. Cardilo tem na cidade. Araraquara, a região conhece. Chico de Assis também, todo mundo conhece, principalmente quem é da área de comunicação, quem frequenta os corredores da Câmara Municipal. Chico, você também acompanha esse caso de perto. Eu estou presidente. Seja bem-vindo ao Jornal da Morada. Obrigado, Chico. Um grande abraço para você e a toda a equipe que está aqui. Eu estou como presidente da entidade. Eu quero dizer 2 coisas importantes. Do CRESEP, né? Do CRESEP. Certo. A primeira delas é sobre a indignação do Cardilo. O que motiva essa indignação? Claro que o caso da criança é o principal deles, ainda mais com o conhecimento que ele tem, saber de como lidar com isso. E a segunda, e dizer que o CRESEP tinha 2 profissionais habilitados a fazer esse procedimento, inclusive uma das profissionais com um doutorado fora do país. Então era um conhecimento muito grande. O que esse caso representa? Ele não é tão complexo assim pelas informações que eu tive com esses especialistas para ser feita a cirurgia, mas ele é custoso, porque ele vai envolver internação, ele vai envolver uma medicação, ele vai envolver anestesia, tudo, então ele é custoso. Esse é o primeiro problema. Segunda coisa que eu queria dizer sobre a oftalmologia na cidade, Araraquara perdeu uma grande oportunidade de ser uma grande referência em oftalmologia, com 2 centros atendendo.
Não se combateria jamais o da Santa Casa, muito pelo contrário. Eu lembro que quando nós fomos descredenciados, uma vereadora subiu na tribuna da Câmara para defender a Santa Casa e disse: são 25 médicos atendendo. Eram 50. Era tudo o dobro. Todos os números hoje da Santa Casa, eles eram maiores na época, com o mesmo dinheiro que a Santa Casa e mais o CRESEP recebia, porque o dinheiro que o CRESEP recebia foi transferido para o serviço da Santa Casa. E somando os dois era maior do que é hoje, portanto o atendimento deu uma reduzida. A demanda de oftalmologia ela é sempre muito grande, não só em Araraquara, ela é no país inteiro, no mundo inteiro. Nós tínhamos, no momento em que o CRESEP fechou, 2023, quando o CRESEP fechou, nós já tínhamos o acordado com deputados e senadores, nós iríamos receber emendas, repasses, que representava dobrar o valor que receberíamos pelo SUS durante aquele ano inteiro. Tudo isso foi perdido. Tudo isso foi perdido. Araraquara perdeu, a população perdeu. O fato do contrato, o desacordo que deu no contrato, por que não deu certo o contrato, tem ali vários motivos, houve uma divergência, não deu certo o contrato, nós questionávamos que tinha urgência e emergência, que a gente queria retirar, porque a Santa Casa tinha uma estrutura melhor para fazer, ainda que a gente tivesse também. Nós tínhamos o Hospital de Matão de Retaguarda. Isso não é dificuldade nenhuma. Mas ainda assim, nós não recebíamos, tínhamos o entendimento de que nós não recebíamos para isso. E eu mantenho esse entendimento. Eu já dialoguei hoje, inclusive, com o Eliano Naim e mantenho esse entendimento de que nós não recebíamos. Só que agora eles estão pagando para a Santa Casa. É isso aí. É disso que se trata. Nós não recebíamos para isso. Qual foi a briga pelo contrato? Nós fomos atrás do contrato. Depois de 5 anos atendendo, nós fomos atrás do contrato, porque nós recebíamos algumas emendas via Secretaria da Saúde, que nós articulávamos, e tinha uma outra faixa, uma outra categoria de emendas parlamentares que nós não podíamos receber porque não tínhamos contrato. E era justamente esse fato de dobrar o valor, essas emendas estavam justamente dentro desta categoria, das que a gente não podia receber por não ter contrato. Nós fomos brigar pelo contrato. A iniciativa do contrato é nossa. Mas as emendas vinham para Araraquara? Ou não vinham porque não tinha contrato? Não, se perdeu. Algumas emendas vieram e não chegaram no CRESEP, isso é fato. Porque a emenda ela vinha diretamente para a prefeitura, para o cofre. As federais. As federais. As estaduais vinham direto para a gente. Vinha direto para a gente. Faria a redistribuição. Exato. Algumas emendas têm que fazer esse caminho de passar pela secretaria. Algumas emendas que vieram destinadas para a gente, articuladas, inclusive eu articulei. Eu consegui conversar com deputados, eu articulei mais de 750 mil reais em emendas parlamentares. E na hora de aprovar na Câmara eu precisei colocar na mão, no nome de algum vereador. Inclusive chegou um no plenário e falou assim: você sabe que não fui eu que articulei essa emenda. Eu falei: eu sei, mas é do seu partido, tem que estar no seu nome, não pode estar no meu. Eu não quero o nome. Eu quero dinheiro para a entidade. Ô Chico, olha só, o SUS tem lá suas deficiências nas tabelas, né? O último ano de funcionamento do CRESEP, o Cardilo não recebeu absolutamente nada. A entidade filantrópica sem fins lucrativos, você recebe a produção. O Cardilo recebia a produção como pagamento, ele recebia a produção como qualquer outro médico. Hoje é uma entidade filantrópica que visa lucro. E nesse caso, doutor, colocaria dinheiro do bolso? A gente não colocava, sabe por quê? Ali tinha uma estratégia eu vi você assinar cheque para pagar tubo de glaucoma. Tinha coisa que o SUS não dava, a gente dava. Essa criança, por exemplo, a gente não ia omitir socorro. A gente ia fazer porque assim, é o lado humanitário. Nós estamos discutindo aqui SUS, portaria. O que eu fico indignado com a Santa Casa é uma questão humanitária, gente. Põe pra dentro e faz, ele sabe. Você vê, você foi pego da mentira, a criança tem 1 quilo, a mãe fala que tem 4, sabe? Vai discutir com o mentiroso, entendeu? Então, Chico, assim, tem que fazer, Chico, tem que fazer. E a gente colocava, só que a gente tinha uma inteligência, era aluno, voluntários, a gente buscava emenda, muita gente ia lá. Você vê como a gente vai fazer agora a festa, entendeu? A gente ajudando, a gente tem nota fiscal paulista, e com isso a gente injetava. Só que uma empresa privada, ela trabalha com números. Não, ela tem que dar lucro. E além de dar lucro, não pode ter prejuízo. Alguns procedimentos no SUS são assim, eles são deficitários e outros dão lucro. A gente percebe, inclusive aquele caso que ocorreu lá com a Santa Casa de Franca, na cidade de Taquaritinga, catarata é um negócio que dá lucro. Por isso que você vê mutirão de catarata o tempo todo.
Porque aquele dá lucro, e dá um lucro bom. O que dá lucro quer fazer. Um Agora, glaucoma congênito dá prejuízo, ninguém quer fazer. Agora, Chico, eu fiz uma pergunta para o Dr. Cardilho que você respondeu já ela pela metade. A gente estava até aqui falando. Que eu acho importante esclarecer, porque foi tudo que aconteceu na época do encerramento da prestação de serviço. Então, você já colocou essa questão contratual, sim, mas aí o Dr. Raul ainda colocava algumas coisas de procedimentos, que a gente estava dizendo, né? Procedimentos realizados a mais, que não estavam credenciados, que não recebia o dinheiro. Então, foram Raul, todas essas. Dr. Raul de Melo Franco, ele já era advogado. Já tinha deixado de ser promotor. Plantão médico sem receber. Hoje a Santa Casa recebe. Então por que não pagava pra gente, paga pra Santa Casa? Eu arquei com tudo isso. Eu tinha plantão 24 horas. 24 horas do dia, 7 dias da semana. Entendeu? E no meio da discussão, agora a Santa Casa recebe por isso. Na divergência da discussão do contrato, começaram a acontecer coisas estranhíssimas. Eu estava ouvindo no caminho, vindo para cá, o Cardilho citou o caso de um cara baleado, a bala aqui, ó. Aqui, na testa. O cara chegou lá sangrando, pingando tudo. Mandaram um cara baleado para um oftalmologista atender num plantão de sábado. Ele ia morrer, Chico. Era para morrer lá dentro? No meu consultório. Eu cheguei no meu consultório jorrando de sangue. Eu tive que assumir a coisa, pegar essa ambulância, levar para Matão. Imagina. Por que vocês mandaram para cá? Problema teu. Entendeu? O cara não está enxergando. Não está enxergando porque ele está com um tiro na cabeça. Pelo amor de Deus. Mandaram o paciente em surto psicótico uma camisa de força. Na camisa de força. Com o olho perfurado. Para a gente atender. Primeiro o cara precisa de um psiquiatra. Se a gente pega esse paciente, a gente tinha que dar toda a medicina necessária para ele. Ter que contratar psiquiatra, toda a medicação para isso. Então começaram a acontecer coisas estranhas, mas tudo bem. Esses casos não são urgência e emergência que vocês estão citando? E aí, mas não de oftalmologia. Então, mas aí para realizar o contrato, quer dizer, um dos motivos era que vocês não tinham urgência e emergência. Não, mas a urgência e aí nós tínhamos. Mas vocês estão explicando, era urgência e emergência, não de oftalmologia. Não de oftalmologia. Agora, Chico, a segunda indignação... Oftalmologia tinha tudo, Chico. Nunca faltou. E outra, se fala que faltou, me dá a notificação que foi feita, porque foi uma missão de socorro. Eu quero a notificação oficial. Eu estou falando do caso, por exemplo, para ficar claro para a nossa audiência. Esse paciente que deu entrada com um tiro na testa, a situação de urgência e emergência não era de oftalmologia. Não. É que como ele não enxergava, mandaram para lá. Mas o cara pingava sangue, Chico. O cara pingava sangue. Sujou todo o consultório. E a segunda, lá dentro. Eu falei da primeira indignação do Cardilho, é o fato da criança em si. A segunda indignação, e o Cardilho é bem emocional na hora de falar essas coisas, é porque a gente era obrigado a fazer. Quando ele falou do benzinho, o benzinho foi dito para mim dentro da DRS. Benzinho, SUS é assim mesmo. Eu, num primeiro momento, fiquei indignado. Fiquei por muito tempo indignado. Hoje eu estou entendendo esse benzinho, que a pessoa tem razão no que ela falou. Benzinho, SUS é assim mesmo. Receba o que receber, você tem contrato, está no contrato, você tem que fazer. E este caso está no contrato da Santa Casa, tinha que ter feito. E outra coisa, se ela não tem condição, que pague para essa criança. Não vai deixar abandonada. Ela assumiu um contrato, ela não quer fazer, pague particular. Traga o médico. Agora ela assinou um contrato e assumiu um compromisso e eu não quero fazer. Perfeito. Assuma, mas não deixe uma mãe cega. Eu era obrigado a fazer isso. Eu fazia isso, eu pagava para Matão, né, Chico? Eu pagava. Tira dinheiro do bolso, paga. Não tem condições, não tem que encaminhar. Agora, então, encaminhou, mas não é atendido. Não foi solucionado. Chico, teve mês que então, nós dobramos o atendimento. Dobramos o atendimento. Ele recebia 100 mil. 103 mil, depois foi para 112, 113, a gente produzia mais de 200 mil. A gente atendia muito mais. A gratidão aos médicos, pessoas maravilhosas que passaram por lá, que nunca reclamaram disso. Sabiam que iam atender a mais e que não iam receber. Porque o recurso tinha um teto, tinha um limite. Então nós fazíamos os procedimentos. Dá para fazer 3 ou 4 vitrectomias, fundo de olho, especialidade inclusive do Cardilho, fazia 15. É caríssimo, procedimento caríssimo. De onde saía esse dinheiro? Saía da boa vontade dele de fazer e nem receber. Só para concluir, eu tirei, já não queria falar isso, mas o Chico soltou, tirei muito dinheiro do bolso. E sabe o que eu faria com esse bebê também? Eu não ia deixar cego. Se eu não tivesse condição, eu ia tirar do dinheiro do bolso. Que é isso que o Dr. Jefferson devia fazer. Tira o dinheiro do bolso, lá da Santa Casa, você assumiu um compromisso, paga a cirurgia. Você entendeu? Pegou a batata quente, jogou para Ribeirão, Ribeirão não dá conta, tá super lotado. Entendeu? Então paga. Se você quer a referência, paga. Se não dá para fazer. É o que eu fazia.
O Chico é testemunha, eu tirava dinheiro do bolso sim. E se fosse essa criança, se eu não tivesse condição, eu não ia jogar no mundo, porque a responsabilidade, se não for contratual, moral é minha. Eu assumi esse compromisso com a cidade. Eu pagaria do bolso, tiraria como eu tirei muito dinheiro do bolso para atender. Eu não falei isso, o Chico falou, então eu complemento. Essa criança, Jefferson, por favor, tira o dinheiro do bolso e salva essa vida, se é possível salvar ainda, porque eu sinceramente acho que ela já está cega. Desculpa. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.